Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista, que nesse ano estamos muito conectados. Extremamente conectados aqui nesse canal. E bom, alguns recadinhos antes de começar o vídeo. Como vocês sabem, eu sou uma das embaixadoras da Centauro, então se vocês querem 10% de desconto, use meu cupom IMPSANTISTA em todas as compras vendidas e entregues pela Centauro no site da Centauro. Se você não entendeu o cupom IMPSANTISTA, ele tá aqui na descrição também. Bom, sigam o recadinho que é muito legal pra vocês. Se vocês querem ganhar uma camisa oficial do Santos, basta ser inscrito no canal e fazer um comentário no primeiro vídeo do ano, o Feliz 2023. O sorteio vai ser no dia 15 de janeiro, então fica aí o convite pra todos e pra todas vocês aí pra já começar o ano aí ganhando uma super camisa oficial do Santos, que claro, vai ser vendida e entregue pela Centauro, como vocês sabem. Bom, muita coisa pra gente falar, muita coisa legal pra gente conversar. Santos aí super classificado na Copinha. Separei bastante assunto aí pra gente falar. Assunto da Copinha, assunto sem ser Copinha também. Todas as notícias que saíram no dia de hoje. E amanhã, como vocês sabem, eu estarei no jogo treino Santos e São Bernardo. Só se cair um meteoro, que eu não vou mais estar tudo certo aí pra eu ir. Santos e São Bernardo amanhã, 9h30 da manhã. Tô pensando em fazer 3 vídeos pra vocês aqui no canal, um mais focado em como foi o jogo treino, né? Um mais focado nos reforços e um depois pensando naquele famoso terceiro time que o Odair pode usar, seja com Pirani, Barlieiro, John, com esse outro time mais... Eu nem falar aleatório, esse time mais diferente do Santos, alternativo, exatamente essa palavra, alternativo do Santos. Se vocês tiverem mais ideias para que eu fique de olho também amanhã no jogo treino, pô, Bel, fica de olho em tal lance, fica de olho em tal tipo de jogada. Hoje a gente viu, né, pela matéria do Iago Rudá dentro do GE, que o Santos tá super, o Dair, né, tá super preocupado com a bola aérea, com a bola parada, né, com as faltas, cobrança de fato de bolas paradas, que faz muito tempo que o Santos não tem um belo cobrador de falta, não tem alguma pessoa que a gente fala, putz, vai ser gol, pode ser gol. Normalmente quando o Santos cobra qualquer tipo de falta, a gente já fica ok, pode passar, que a gente sabe que não vai acontecer nada. E normalmente quando algum time tá cobrando qualquer tipo de escanteio em cima do Santos, a gente já fica tenso. Então escrevam aí nos comentários também o que vocês querem que eu observe amanhã no jogo. Vai ser uma experiência muito legal, porque com o apoio de todos vocês, né, eu tô indo como Imparcialmente Cientista, como imprensa, para que a gente de fato cubra esse Santos bem de pertinho. E bom, falando do jogo de hoje, né, o Santos jogou com o Falcon, seu segundo jogo agora na Copinha. Um Santos que, assim, é extremamente controlado, sabe? Assim, um Santos que controla a partida, um Santos que em nenhum momento a gente sentiu... É claro que existe alguma desatenção, existe alguma insegurança, existe algum momento igual hoje do goleiro do Santos, na hora de recuar ali, o Edu se embananou um pouquinho, mas a sorte estava do lado do Santos. Mas um Santos que hoje, até pouco tempo antes, né, o David não se sente bem, tem dores, questões ali, não entra o Patati, que faz uma belíssima partida. Então eu acho que é uma copinha que tá começando, é um Santos classificado, é um Santos que vai poder jogar a próxima partida muito mais tranquilo e provavelmente vai colocar um time bem mexido, porque a copinha é basicamente jogo dia sim, jogo dia não, é quase uma NBA da vida ali nos playoffs. Então a copinha é um campeonato extremamente cansativo, é um Santos que tá jogando em Santo André, que é muito pertinho de São Paulo, né, no ABC, então obviamente é bem perto da capital. Hoje quase 10 mil pessoas, então eu também queria convidar vocês para irem aos jogos da Copinha. As entradas estão sendo gratuitas. O próximo jogo é contra o Santo André, que é no caso o dono da casa, né, o Santos está jogando todos os jogos na sede, até para facilitar, né, são mais de 150 equipes dentro da Copinha, e o Santos vai jogar às 7h30 da noite com entrada gratuita, e até o momento aí é um Santos que lidera esse grupo 26, gente, é muito louco, né? Grupo 26, com 6 pontos o Santos. Então ele vai jogar quarta-feira, dia 11, 7h30 da noite, aqui no ABC Paulista, né, na cidade de Santo André, contra o Santo André, talvez aí o melhor time que o Santos vai jogar nessa primeira fase. Acho que até foi bom o Santos jogar com os dois mais fáceis primeiro, né? O Santos que tá aí querendo essa liderança desse grupo, mas agora já tá 100% classificado. E hoje foi um jogo bem interessante, assim, uma boa partida do Patati. Acredito que o Patati tenha sido o melhor em campo. O Jair, eu acho que de todos, ele tem muita gente falando do Cadu e muita gente falando para ser observado, né? Hoje o Iago Rudá até colocou o Cadu e o Jair e o Derek como jogadores a serem observados. Eu gosto bastante do Jair.
O Derek já teve mais contato aí com o profissional, não me chama tanto atenção, mas eu gostei do Jair. Não tive assim, não consegui. Tem muitos jogadores, tem muitas peças que eu não consigo ainda fazer pra vocês uma super análise. Por isso que eu tô realmente acompanhando bastante essa copinha, acompanhando mais jogos das categorias de base pra ter uma melhor análise pra vocês. Mas eu acho que hoje você tem uma experiência, uma maturidade muito grande do Ivonei e, cara, uma vontade, uma garra, uma energia do Patati, que hoje jogou muita bola. O Balão também é um cara que tá todas as jogadas ali no segundo gol, você vê passando por todos eles. Então, assim, um golaço, né? O primeiro gol foi um golaço, quis chutar, quis cruzar, né? Não sei. Tem no YouTube do GE os melhores momentos, então se vocês quiserem assistir, coloca depois no YouTube do Globo Esporte. E outra coisa muito legal, né? Os 2 jogos passaram no Sport TV, vou confirmar pra vocês se o próximo jogo também vai passar no Sport TV. Hoje o dia inteiro do Sport TV, nesse momento, tá passando alguma coisa que eu não consigo nem ver. Heróico, sei lá, alguma coisa em Vasco. Passou o Fluminense do Piauí contra o Inter. De manhã tava misto e Atlético Mineiro, então super legal essa atenção aí do Sport TV para esse campeonato importante, que a gente sabe muito bem que os times menores, né, de menor expressão, dão a vida para esses jogos, porque além de ser contra times grandes, né, o Santos adora contratar gente que faz gol no Santos, mas além de ser contra times grandes, é super importante para ter uma transmissão, né, uma transmissão da Globo em cima desses atletas, para ter de fato essa exibição que, obviamente, um cara do Falcon de Sergipe não iria ter tão facilmente, né? A gente sabe que tudo é questão de talento, sim, mas da onde você mora, do seu empresário, da sua família, né, do seu poderio financeiro, isso muda muito aí pra vida de um atleta. Bom, como eu falei pra vocês, esse descanso vai ser extremamente importante pro Santos. Provavelmente o Orlando vai poupar alguns atletas, mas eu destacaria aí dentro desses primeiros jogos, esse jogo hoje do Patati, essa experiência do Ivonei, e eu tô gostando também bastante de ver o Jair jogar, que sempre um zagueiro é bem importante pro Santos ter na base. Bom, agora, né, como vocês bem sabem, a próxima fase aí vai ter esse jogo dia 11, e depois a próxima fase já é mata-mata. A copinha, de fato, não tem... é um sufoco, né? A copinha é um grande sufoco. Estou fazendo uma comparação, o Santos entrou em campo no primeiro jogo com Edu, Cadu, Jair, Thiago Balieiro, Kevson, Ryan, Balão, Ivonei, Gabriel Miranda, Fernandinho e David. E hoje, né, entrou em campo com Edu Araújo, Cadu, Jair, Derek e Kevson, Ryan, Balão, Ivonei, Wesley, Patati, Fernandinho e Gabriel Miranda. Basicamente, a gente teve a alteração do primeiro jogo, jogou com o Thiago Balieiro, que eu acho que ele é sim, é irmão do Balieiro, não é? Muito estranho ter 2 Balieiro, tenho quase certeza que ele é o irmão do Balieiro. Vamos pesquisar. Thiago e Vinícius Balieiro. Os irmãos que viraram as promessas do Santos. Sim, exatamente. É o irmão do Balieiro. Aqui a gente tem a dúvida, a gente já tira a dúvida, já falo isso pra vocês. Bom, então teve a diferença aí do Thiago no primeiro jogo e do Derek no segundo jogo. O meio de campo, o mesmo o Santos jogou, e hoje jogando aí com o Wesley Patati no lugar do David, que pouquinho antes da partida precisou ser substituído, e entrou o Patati e fez uma belíssima partida, muito, muito, muito interessante. E também sobre Copinha e Copão, né, Copinha e Paulistão, é interessante falar do Miguelito, né, ao que indica ali o jornal A Tribuna colocou, o Bruno Lima colocou no jornal da Tribuna, que o Odair provavelmente vai optar por manter o Miguelito com o time profissional e não contar com o Miguelito na Copinha. Neste momento, o Miguelito está em tratamento de um trauma no joelho esquerdo, sofrido durante uma sessão de treinamentos com o time do Sub-20, enquanto o Santos espera pelo Miguelito melhorar, espera por esse momento. Ele vem fazendo essa pré-temporada com os profissionais, mas aí pela matéria da Tribuna, talvez a gente não vai ver o Miguelito na Copinha, o que é uma grande pena, né? Porque seria muito interessante para ele ter esse contato, mas claro, se o Odair acha que ele já está pronto, como até o Miguelito já foi campeão do Sub-20 ano passado, acho que seria incrível já contar com ele no Paulista, até porque acaba sendo um campeonato também para testes. Bom, algumas questões, hoje o Santos treinou, né, foi bem pertinho, foi bem no mesmo tempo, aliás, enquanto o Sub-20 estava jogando. Como eu falei pra vocês, um treino bastante focado em cobranças de falta, jogada ensaiada e bola parada. O Santos tem uma deficiência tremenda em bola parada, defensiva e ofensiva.
Então a gente tá vendo que o Odair notou essa deficiência e tá conseguindo de fato olhar para isso e trabalhar nisso, né? Aqui o GE faz uma grande análise de todas as questões que passaram dentro do treino de hoje, nessas movimentações do ataque, e as ausências ficaram exatamente como eu falei pra vocês, do Miguelito e também do Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes precisou ficar na academia para um trabalho de reequilíbrio muscular. E além disso, o Odair também não contou com o Felipe Jonathan e com o Alex Nascimento, como a gente já colocou no último vídeo, que até foi uma matéria do Diário do Peixe. O Felipe Jonathan está cuidando de uma lombalgia, enquanto os zagueiros seguem trabalho de transição, mas ainda em estágio menos avançado do que Miguelito e Rodrigo Fernandes. Não sei ainda se veremos, acho que não veremos Rodrigo Fernandes na estreia do Santos, mas eu espero que nessa primeira fase aí do Paulista a gente consiga ter Rodrigo Fernandes, porque é extremamente importante pro time do Santos. E por fim, uma matéria bem interessante do UOL, trazendo esse movimento do Santos de parar de ter tantos jogadores afastados e ter de fato jogadores que estão no Santos ou não estão no Santos. Isso é bem legal, até porque por mais que você enxugue muito o elenco, se o jogador está emprestado, de fato ele nem é mais do Santos, né? Então você não conta com ele não é nem quantitativamente importante para o Santos, e o Santos também fazendo esse movimento até por questão de medo de processos trabalhistas, né? Como fala aqui na matéria do UOL, teme também por processos trabalhistas por afastar os jogadores das suas atividades e colocá-los em horários e condições alternativas. Quantas vezes a gente já não leu nas matérias sobre o Santos falando treinou separado, treinou nananã. Então esse é um Santos, de fato, renovando essa quantidade de jogadores que o Santos tem, esse núcleo de jogadores que o Santos tem hoje, para que de fato tenha jogadores que o técnico, que a comissão técnica, que o nosso presidente acredita que pode fazer sentido manter. Neste momento, depois de ver vários empréstimos consecutivos e sem sucesso, o Santos resolveu rescindir os contratos dos jogadores afastados, que são esses jogadores que a gente está falando agora, que são jogadores que de fato não treinam e não estão nos planos da nossa comissão técnica. O Santos liberou o Carlos Sanches, que foi pro Peñarol, o Brian Angulo pro Emelec, o Johan Julio, o Wagner Leonardo, o Guilherme Nunes, e também tem a questão do Felipe Cardoso. Cara, são jogadores que, assim, se você realmente não vai utilizar, de fato, o Santos ficar com esses jogadores, né, sem nenhum tipo de destino até para os próprios jogadores, sabe, para a carreira deles, que eles possam seguir a carreira deles da melhor maneira possível. E agora, aqui pela matéria do UOL, o Santos tenta resolver as situações do Jobson, Alanzinho e Thailson. Os dois foram totalmente descartados aí pelo Odair. Aqui a gente tem dois atacantes e um Jobson, segundo volante, jogou pouco de primeiro volante, um segundo volante. Nesse momento o Jobson negocia a rescisão para atuar no futebol árabe. Alanzinho e Thailson são novos e têm contrato até o final de 2024. Então ainda tá vendo o que o Santos vai fazer com esses jogadores, com esses nomes dentro do clube do Santos. O Santos estima que terá uma economia maior com essas rescisões e ele faz acordos para que a gente consiga antecipar essas rescisões de contrato, esses fins de contrato, visando que nem o Odair e talvez nem o Falcão olhe para esses nomes com algum tipo de futuro, né? Acho interessante até porque coloca aqui na matéria que as propostas de empréstimo normalmente não são para arcar com 100%, então o Santos muitas vezes continua pagando salário para esses atletas, não utiliza esses atletas e não vê futuro nesses atletas dentro do Santos. Vira e mexe a gente vê o Thailson voltando e a torcida sempre reclama. Eu tenho certeza que ele pode dar muito mais certo em outro clube, jogando, não sei, às vezes no Santos ele joga muito de ponta, tentando jogar de meia, não sei como que ele pode atuar, mas esses nomes de fato, se não estão nos planos do Odair, da nossa comissão, não só do Odair, tá? Porque eu acho que precisa também passar pela comissão, precisa passar por mais nomes, porque não adianta cada técnico achar uma coisa, você rescinde o contrato com um monte de gente, depois chega um outro técnico, acha uma joia dentro do time, por exemplo, o próprio Zanocelo, que a gente tanto fala, é um cara que o Orlando pouco utilizou ele, mas ele tava super utiliza o Juan, depois não utiliza o Juan, daí ele pega e utiliza o Balieiro, o outro não utiliza o Balieiro. Então eu acho que tem que ir um pouquinho além da comissão técnica em si, além dessas pessoas como o Odair, como o Bustos, como o Lisca, e também pro Falcão e também para essas pessoas acima, pra gestão do Santos, decidir de fato quais são os nomes que fazem sentido pro Santos, quais são os nomes que aí podem ser negociados. Eu tô tentando lembrar. Eu não lembro. Eu não consigo lembrar.
Ai, caramba, eu não consigo lembrar o nome do jogador que o Orlando colocava toda vez no meio de campo. Jogador meia, Santos. Ah, que fácil, né? Jogador meia, Santos jovem. Eu não me recordo, caraca, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar nesse momento. Eu não vou lembrar quem que exatamente eu quero falar. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês exatamente quem que... Ed Carlos. Lembrei. Exatamente o caso do Ed Carlos. Não dava pra simplesmente, sei lá, chegar o Lisca e falar, pode liberar o Ed Carlos que eu não vou utilizar, que a gente viu quanto ele foi utilizado sob o comando do Orlando. Então por isso que eu tô falando. Quer dispensar, dispensa. Quer rescindir contrato, rescinde. Mas você também precisa de um aval de muito mais pessoas, de não só o treinador, pra que isso também não seja simplesmente começar a deletar um monte de talento, porque o treinador não faz sentido com o estilo de jogo dele. Ufa! É isso. Vejo vocês amanhã nos próximos vídeos aí, por dentro, aí, de fato, do primeiro jogo do Santos, né? Não é exatamente um jogo oficial, mas é o primeiro grande teste do Santos antes do Campeonato Paulista. Beijo, tchau.